Livro Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, de Ernesto Bozano. Capítulo 8. Licantropia. Sendo minha tarefa de conseguir possivelmente um êxito completo na enumeração das manifestações supranormais que se realizam entre os povos selvagens, não posso eximir-me de apontar uma classe de fatos, por sua vez mais que escabrosos, para tratar-se numa classificação científica, quando ela esbarra no domínio das mais deploráveis superstições que afligiram e afligem o vulgo de todos os povos. Pretendo aludir aos assim ditos fenômenos de licantropia, outra modalidade da magia negra, segundo os quais os feiticeiros africanos, de acordo com as crenças populares europeias sobre o mesmo assunto, teriam o poder de transformar-se temporariamente em animais, pelo menos em lobos, hienas e chacais, para depois vagarem à noite, a fim de obter informações, desafogar os próprios instintos bestiais, ou praticar o mal. Num episódio de outra natureza, por mim referido anteriormente, viu-se que uma médium negra de nome Salima afirmava que seu próprio falecido marido Mbona estava acostumado a voltar à terra revestindo formas de animais. Nesse caso, tratar-se-ia também de uma forma de licantropia espirítica. Mas, em outro caso por mim citado, leu-se que um adivinho sudanês forneceu ao emir Passeah informações precisas e verídicas sobre um mensageiro viajante, portador da valise postal, e que esse adivinho afirmava ter tido conhecimento do fato durante uma sua excursão noturna na forma de chacal. Aqui se trataria de um ser vivo que afirma transformar-se num dado animal. Naturalmente, semelhantes afirmações, embora presumivelmente sinceras, poderiam facilmente explicar-se com a habitual teoria sugestiva, autossugestiva e alucinatória. Toda vez que todos os episódios do gênero consistirem em afirmações vagas e gratuitas, como as precedentes, não hesitaremos um instante em aplicar a totalidade dos fatos à explicação em pauta. Mas, ao invés, não é assim, pois que se conhecem relatos de europeus residentes em países africanos que têm para contar experiências pessoais a respeito, o que aconselha não se aventurar em juízos dogmáticos desse teor sobre tais assuntos. Tanto mais se considerar que a história de que tudo se possa saber sobre o humano é constituí-lo de um desfilar interminável de preconceitos científicos que se deveriam denunciar, de sentenças inapeláveis que houve necessidade de refazer. É provavelmente em virtude dessas considerações que os componentes do Conselho Diretor da Society for Psychical Research de Londres, os quais, como todos sabem, demonstrando-se sistematicamente severíssimos antes de resolverem se acolher os fatos de ordem supranormal, não hesitaram em publicar recentemente uma breve notícia sobre fenômenos de licantropia. Por minha vez, portanto, decido-me a relatar o artigo que apareceu no número de julho de 1919, páginas 88 a 91, do jornal of TSPR. Mr. Donnie Mostin Clark escreveu nestes termos à direção da sociedade. Espero que me será concedido por intermédio do jornal chamar a atenção dos leitores sobre um artigo que Mr. Richard Bagot publicou no número de outubro do Corpo Magazine, artigo intitulado A Hiena de Pirra. Assim, eu me sinto com a esperança de que algum membro da nossa sociedade encontre-se em condições de trazer nova luz sobre o assunto interessante, com a possibilidade de ulteriores e mais decisivas investigações. De modo que se trata de uma boa ocasião para não se negligenciar novas pesquisas, porque contribuiriam para aumentar nossos conhecimentos metapsíquicos, nem que fosse iluminando-os no sentido negativo. Vale dizer, dissipando um erro que ameaça nossas mentes como um sonho mau. O tema do artigo de que se trata é a suposição do poder que teriam alguns indígenas da Nigéria de revestirem à vontade formas animais, afirmação espantosa, embora existente nas tradições de todos os povos.
O artigo de Bagot refere-se a algumas experiências ocorridas pessoalmente com o lugar-tenente F, e expostas por ele mesmo. Tudo convalidado com uma outra experiência absolutamente análoga ocorrida com o hoje falecido capitão Sot. Ambos os relatores narraram, com particularidades diferentes, haver matado homens indígenas quando eles vagavam pela floresta, transformados em supostas hienas. Pelos particulares com que se descreveram os fatos, não pela narração da grande impressão experimentada pelos oficiais que presenciaram as consequências trágicas da sua caçada à hiena, surge indubitável a imagem da verdade. De modo que se é levado mais do que tudo a perguntar-se, no fundo disso tudo, não havia de se descobrir porventura um novo fenômeno psicofisiológico. Eis, em resumo, o relato dos fatos a que alude o artigo em questão. Algumas hienas que vagavam no povoado foram golpeadas e feridas com espingardas, e, em todas as ocasiões, puderam seguir as pegadas das feras e, encontrando a mesma pegada, num dado ponto, cessavam bruscamente, para serem substituídas por pés humanos que dirigiam-se para a aldeia próxima. Não só uma, porém, toda vez que se matava uma hiena, um homem morria na aldeia vizinha, enquanto que os moradores da aldeia recusavam-se a deixar ver o corpo do defunto. Na experiência do lugar-tenente F, a cerimônia dos lamentos e dos prantos fúnebres faziam-se ouvir na aldeia quase imediatamente depois que ele havia tirado e atingido uma hiena. No relato do capitão Sot não se menciona este último fato. O animal por ele ferido era de proporções enormes, o que tornava fácil seguir-lhes as pegadas. Ferido gravemente na cabeça, ele fugiu para os campos de trigo. Seguiram prontamente as pegadas que conduziram os caçadores a um ponto no qual eles encontraram a mandíbula de um animal que jazia estirado próximo a uma poça de sangue. Logo depois, as pegadas tomaram um caminho que conduzia à aldeia. No dia seguinte, os moradores da aldeia foram ao encontro do capitão Sot, e essa é a parte mais curiosa da aventura, para contar-lhe, sem sombra nenhuma de grande pesar, que ele havia matado seu nefada, subchefe, que foi encontrado morto, com a extirpação de uma mandíbula, evidentemente estraçalhada por um tiro de espingarda. Os indígenas explicaram que tinham visto e falado com a nefada quando ele, pelas suas declarações, dispunha-se a vagar pela floresta. Pouco depois, ouviram um tiro de carabina, logo em seguida, viram-no voltar com a cabeça envolvida nos próprios indumentos e vacilando como um homem gravemente ferido. No dia seguinte, eles foram visitá-lo para informarem-se sobre o que lhe havia acontecido e o tinham encontrado morto nas condições expostas. Ninguém se achava em casa porque ele, apenas chegado, tinha expulsado todas as suas mulheres. Nefada tinha péssima reputação no país e sabia-se que ele era um notável homem hiena, que se transformava numa enorme fera e que dava provas de uma astúcia extraordinária. O capitão Sot declarou explicitamente que ele, como bom militar, estava totalmente cético quanto a qualquer assunto supranormal, mas que agora sentia-se convertido em algo mais do que ser um crente quanto ao estranho poder ostentado por certos indígenas daquelas regiões. Ele continua demonstrando como a morte do indígena em discussão não se poderia atribuir aos tiros por ele disparados. Para ulteriores particularidades, deixamos os leitores com o artigo descrito, porque não é certamente minha intenção contestar a verdade dos fatos. Ora, à vista dos numerosos relatos sobre extraordinárias manifestações que sucederam na África, penso que a investigação dos casos análogos aos citados resultaria em grande interesse para a ciência em geral, e para as disciplinas metapsíquicas em particular.
E no caso em que esses fenômenos se tornassem genuínos, deveria presumir-se que tais transformações tinham em consequência um poder de desmaterialização e de rematerialização numa forma inferior da série animal. Nesse caso, o processo deveria sempre limitar-se das formas superiores às inferiores, e parece-me difícil cogitar sobre uma outra explicação dos fatos. Tudo isso, porém, o que significa do ponto de vista psíquico? Poderíamos dar razão de qualquer maneira a uma semelhante possibilidade. Parece-me oportuno olhar tal aspecto do quesito, pressupondo-se que os fenômenos em questão contenham um fundo de verdade, tanto mais que se conhecem classificações de outras manifestações que nos chegam. Pelo que me diz respeito, direi que o meu pensamento recorre de repente à teoria teosófica da alma coletiva para as formas inferiores de vida animal. Se por alma está condicionado o elemento astral da personalidade, e não me recordo de nunca ter ouvido formular diferença entre os dois termos, então, dever-se-ia dizer que N mesmo elemento, em primeiro lugar fracionável e partilhado por muitos indivíduos, torna-se mais tarde uma entidade sintética de cada uma individualidade de grau superior. Com base nessa teoria, exigir-se-ia um longuíssimo ciclo evolutivo que atingiria o grau da individualidade sintética, de modo que seria lícito presumir a existência de uma vasta zona intermediária de seres que têm ainda tendência a voltar transitoriamente aos graus primitivos inferiores de desenvolvimento. Poderiam essas considerações servir, de qualquer modo, de explicação aos fenômenos em exame. Não é fácil certamente formar-se um conceito adequado sobre processos formidáveis da evolução sob o ponto de vista astral, e de como ela havia operado para conseguir as variações biológicas. Mas indubitavelmente, do ponto de vista orgânico, deveria-se concluir sobre algum instinto profundo da raça ainda não inteiramente extinto. A tribo em questão, foi-me dito, não se alimenta quase mais de carne. Assim, alguns de seus homens retornam, voluntariamente, ao estado de fera para caçar, nutrir-se de carne e também de cadáveres. Naturalmente, não pode ser unicamente este desejo que o induza a transformar-se em fera, visto que tal desejo poderia satisfazê-lo mais facilmente se permanecesse como homem. Essa tendência, portanto, deverá investigar-se sobre alguma causa bastante profunda, qual seja a emergência imperiosa de um antigo instinto da raça, sobrepujado transitoriamente pela evolução recente. No imenso período de tempo requerido para a evolução e a transformação da forma biológica, não são concebíveis linhas precisas de demarcação entre as espécies. De modo que, se se aceita a existência da zona intermediária supraindicada, então deveremos assistir ainda, como assistimos, a manifestações estranhas e interessantes. Toda vez que, pois, nos convencermos de serem possíveis essas transformações, nos voltarmos a analisar as particularidades do fenômeno, nos acharemos em presença de quesitos formidáveis. Assim, por exemplo, como teria se dado a transformação material do corpo? Que coisa sucederia matéria estranha ao organismo como, por exemplo, os alimentos no estômago? No processo de volta à forma humana, o estômago de uma hiena, que tinha conseguido uma bela caça, deveria encontrar-se repleto de elementos deletérios para um organismo humano. As roupas, além disso, se abandonadas no lugar da transformação, poderiam conduzir à descoberta do homem-hiena, que os indígenas tinham em conta de um malfeitor. Todavia, poderia dar-se que, antes de transformar-se, o homem-hiena escondia os poucos vestígios daquilo com que se vestia. No caso do capitão Sote, o homem-hiena voltou com a cabeça envolta nos próprios indumentos, sinal de que os havia deixado em alguma parte. Reconheço que tudo isso parece fantástico para tornar-se objeto de uma discussão científica. Não obstante, impõe-se discuti-lo. Nem que fosse para averiguar os fatos e dissipar um erro. Vamos adiante.
Agora é o quesito da mandíbula abandonada. Por que foi abandonada? Saber se ia de um ponto sobre o qual as forças astrais, ou as outras forças operantes demonstraram-se impotentes para modelar a matéria em vias de transformar-se. Parece-me que esse maravilhoso poder deveria ter também a faculdade de superar uma dificuldade secundária que é a de uma mandíbula quebrada. Como, então? Por que veio a morrer o homem-hiena? Pela norma da teoria, o corpo astral é invulnerável, entretanto, o homem-hiena morre depois de realizada a transformação e com a mandíbula arrancada. Devíamos, talvez, presumir que a mandíbula foi desse modo arrancada pelo tiro de espingarda, para resultar num membro morto antes da transformação? E se o homem-hiena tivesse sido morto no local, que coisa teria acontecido ao seu corpo? Dos relatos em questão, apreende-se que, nos casos neles referidos, como em outros referidos pelos indígenas, os homens-hienas não morrem como hienas, mas como homens mesmo. Em semelhantes circunstâncias, não se encontrou nunca hiena morta, e torna-se excepcional o caso exposto no qual se encontrou no lugar uma mandíbula arrancada. Terminarei com uma observação do lugar-tenente F. Ele escreve: a minha experiência não basta para fazer chegar a uma conclusão qualquer, mas ela fornece indubitavelmente material para longas meditações. Ora, eu também penso como ele, e é por isso que determinei a mim mesmo escrever a Society FPR, na esperança de que, como já disse, algum dos seus membros mais qualificados para discutir o quesito com sua autoridade, possam interessar-se e nos esclarecer a todos. Noto que, no artigo em questão, são referidos outros incidentes do gênero, aos quais não aludirei para não alongar-me excessivamente. Assinado, Donnie Mostin Clark. No artigo referido segue-se esta nota editorial. As narrações referidas circunstanciadamente no artigo publicado no Corpo Magazine tornam-se indubitavelmente muito notáveis. E depois de recebida a carta supra-referida de Mr. Mostin Clark, havíamos escrito ao Mr. Richard Bagot, que é membro da nossa sociedade, perguntando se ele tinha recebido ulteriores informações que lançassem novas luzes sobre o assunto. Na sua resposta, Mr. Bagot informa que, até aquele dia, não lhe haviam chegado relatos anteriores. Depois do que ele continua. Posso acrescentar que, no artigo em questão, reproduzi literalmente os relatos e a carta enviados ao oficial meu amigo, que ocupa um cargo importante no governo da Nigéria no norte, pelos oficiais ingleses supraindicados, e que a boa-fé desses últimos, e não apenas a autenticidade dos fatos está absolutamente correta. De resto, tive recentemente relatos de manifestações idênticas dos oficiais do exército italiano residentes na Eritreia e na Somália italiana. Noto, a propósito, como desses últimos episódios é saliente que, para o processo de metamorfose na licantropia, seja necessário achar-se numa zona de térrico, camadas de terra, trazidas à superfície do solo pelas formigas negras. Os mesmos oficiais, em conjunto com esses caçadores africanos, asseguraram-me que os nativos da Somália e da Abissínia consideram perigoso dormir sobre um terreno revolvido pelas formigas negras. Isso com base na crença de que alguém que se comporte assim, torna-se suscetível de ser obsidiado, ou possuído por algum animal selvagem. E que, quando uma forma de obsessão se realizou uma vez, a vítima não é mais capaz de livrar-se inteiramente do perigo da recaída e é forçada periodicamente a assumir a forma, ou os costumes de um animal ou de um réptil. Assinado, Richard Bagot. Para completar a narração exposta, se requererá a reprodução do artigo publicado no Corpo Magazine, ao qual se alude aos mencionados relatores, mas não me sendo possível reproduzi-lo, devo limitar-me a referir a esse respeito alguns particulares por mim coletados do resumo que fez a Light, 1918,
página 339. Do próprio artigo. Nele lê-se este parágrafo. Um dos respeitáveis informantes de Mr. Bagot é o oficial pertencente a um regimento muito conhecido, que na época da qual se trata no relato, julho a outubro, 1915, tinha o comando de um corpo de tropas indígenas no norte da Nigéria. Lá ele estava acampado nas adjacências de uma aldeia habitada por uma tribo de condição bastante inferior. Tendo havido várias depredações consideráveis feitas pelos animais, por obra das hienas, o oficial em questão armou uma cilada à noite, perto de uma cabra amarrada e, quando apareceu uma hiena, antes que tivesse tempo de lançar-se sobre a presa, disparou 2 tiros que a feriram, embora a fera conseguisse fugir. 25 minutos depois, fez-se ouvir na aldeia o batuque dos tambores que chamavam os moradores para uma cerimônia fúnebre, como é hábito entre os selvagens nos casos de morte. Quando os albores da manhã permitiram, o oficial decidiu seguir as pegadas da hiena ferida, achando que a marca das patas e os rastros de sangue dirigiam-se para a aldeia, até um ponto no qual estava uma área de terriço revolvido pelas formigas negras, na qual a marca das patas cessava para dar lugar à marca de pés humanos, que continuavam em direção à aldeia, até alcançá-la. Pouco depois foi informado de que um homem influente da aldeia fora encontrado morto naquela noite, com um grande furo de projétil no corpo. Ninguém soube dizer de que maneira isso aconteceu, porém, não foi permitido ao oficial ir ver o cadáver. Em outras circunstâncias, nas quais ele havia puxado a espingarda, achou que, toda vez em que a espingarda disparava, fazia-se ouvir o ru da hiena ferida e, pouco depois, seguia-se o rufar dos tambores da aldeia para uma cerimônia fúnebre, e depois os lamentos e choro para uma cerimônia de morte. Ao despontar o dia seguinte, quando seguia as pegadas da fera ferida, achava que as mesmas conduziam a uma área de terriço revolvido pelas formigas negras, na qual as marcas das patas se modificavam na forma de pés humanos que se dirigiam à aldeia, alcançavam-na e depois não continuavam. Evidentemente porque foram apagadas pelos moradores da própria aldeia. Esses os relatos sobre fenômenos de licantropia que o Conselho Diretor da Society FPR julga em sã consciência não poder se refutar em acolher, e é forçoso convir que, se de um lado, o próprio Conselho tinha o dever científico de acolhê-los, do outro, porém, não deixa de ser verdade que aqui é apresentado num campo de pesquisa igualmente estranho, inusitado e espantoso, para aconselhar a qualquer um grande prudência antes de entrar-se neles com muita confiança. Viu-se como o relator, Mr. Clark, observou que uma vez admitida a genuinidade dos fatos, deveria presumir-se que tais transformações tenham a força de um poder de desmaterializar-se e rematerializar-se numa forma inferior da série animal. Assim é de fato e seria difícil cogitar sobre uma outra explicação do fenômeno. Acrescento que, se refletir ponderadamente sobre o assunto, a mente não pode deixar de recorrer às importantíssimas e sugestivas materializações de animais ocorridas em Varsóvia, com o médium Frank Kluski, um cavalheiro que se prestava por amor à ciência, e as quais tomaram parte o Dr. Gustavo Gelei, o coronel Oshorowicz, o professor Pauluski e os casais Mackenzie, diretores da revista inglesa Psychic Science. Nessas sessões, materializavam-se cães, esquilos, uma fera em tudo análoga a uma leoa, uma grande ave de rapina e o famoso macaco que os experimentadores denominaram de Pithecanthropus porque apresentava todas as características do homem pré-histórico designado com esse nome. Conseguiu-se fotografar a grande ave de rapina e a fotografia foi publicada na Revue Metapsychic, 1923, página 31. Nela vê-se ao longe uma espécie de abutre, com as asas abertas,
o olhar assustado, em atitude de defesa, o qual está empoleirado no ombro do médium, imerso em profundo transe, com a cabeça deitada sobre o peito. Ora, se dá conta destas espécies de materializações animais, por considerá-las em relação com a teoria idioplástica, ou seja, transfiguração do médium quando a influência do desencarnado é muito intensa junto do campo psicossomático do médium, ele poderá assumir algumas feições do comunicante, sugerida por algumas modalidades de materializações conseguidas pelo professor Schenknotizing e pela Madame Bisson, com os médiuns Eva C e Willy S. Então tudo isso concorre eficazmente para convalidar a hipótese de Clarke, tornando teoricamente admissível também os fenômenos de licantropia. Realmente, para a explicação dos fenômenos das materializações análogas obtidas em Varsóvia, só posso formular duas únicas hipóteses. Uma, que as formas animais que se materializaram nas sessões mediúnicas sejam determinadas por espíritos autênticos de animais mortos, a outra que resultassem, ao contrário, de criações biopsíquicas devido à faculdade idioplástica inerente à personalidade humana subconsciente. Esta última é a explicação científica dos fenômenos em questão, e também a menos lata hipótese aplicáveis aos mesmos. Sucede que, querendo ater-se a ela, deveremos conferir à personalidade humana subconsciente o poder de criar, subtraindo os elementos do médium, dos presentes e do ar ambiental, dos corpos organizados, sencientes, ou seja, que tem sensação, que sente, que apreende pelos sentidos, e conscientes, dos animais de toda a espécie. Ora, admitir isso, equivale a reconhecer que a vitalidade e a inteligência das quais dão prova as materializações animais criadas pelo médium, representassem a vitalidade e a inteligência do médium, transfundidas em tudo, ou em parte, na forma efêmera criada e, assim sendo, então dever-se-á aceitar que o poder dos médiums selvagens de transformarem-se em hienas vivas e atuantes, não passa de uma modalidade do poder. Admitindo por todos os homens de ciência que não pretendem chegar até a hipótese espírita, mas que deve igualmente admitir-se pela escola espiritualista, tendo em conta que o animismo e o complemento necessário do espiritismo. Isto posto, parece-me que, se considera os fenômenos de licantropia nas suas relações com os da idioplastia, não deverá haver mais razão de se maravilhar de que entre os povos selvagens se descubram indivíduos medimos de graus inferiores, capazes de transformarem temporariamente em animais. Seria para maravilhar como caso se eles conseguissem transformar em seres humanos superiores a eles, como, por exemplo, um homem branco, porque, nesse caso, o fenômeno entraria em contradição com uma das leis que governam as manifestações físicas e psíquicas do universo inteiro, que é a lei das afinidades. Mas de fenômenos semelhantes não se teve mais notícia entre os povos selvagens. Neste ponto considero oportuno reforçar ulteriormente os assuntos desenvolvidos, valendo-me de uma citação retirada de um estudo desse tema de um competente metapsiquista, ou seja, estudo dos fenômenos psíquicos, como a clarividência, a telepatia, etc., que expõe opiniões análogas às minhas. Elas são do Dr. Nandor Fodor, que assim argumenta a respeito. O primeiro quesito que surge na mente consiste em indagar se as cognições adquiridas em torno dos fenômenos de materialização oferecem analogia com os fenômenos de licantropia. Ora bem, capacito-me de que é assim. As materializações de animais nas sessões mediúnicas tornam-se bastante frequentes e a esse respeito não podemos com facilidade esquecer as experiências do Dr. Geley com os médiums Clusquigos e o Pithecanthropus, os cães, as aves de rapina eram, em certo sentido, fenômenos de licantropia. Realmente, a substância do corpo do médium em parte prestava-se para construir a forma efêmera, mas viva, do animal.
Está claro que do ponto de vista do prodígio que pressupõe um tal fato, difere bem pouco dos processos de criações animais daqueles das criações humanas. Todavia, restaria ainda perguntar se a subconsciência do médium é a única plasmada da forma animal, ou se, ao invés, não teríamos de admiti-lo, de qualquer modo, também aos espíritos dos animais mortos que se manifestaram. Por tudo quanto existe nos conhecimentos adquiridos a respeito, não será de pasmar se aqueles médiuns negros conseguissem entrar em relação psíquica com um animal existente no lado de lá. Se os animais sobrevivem, não acho nada de extraordinário pressupor-se que, nos médiuns negros, possam encarnar-se temporariamente, ou por seu intermédio materializarem-se os espíritos de animais mortos. Nesse caso, as materializações animais, vale dizer, os fenômenos de licantropia, assumiriam o aspecto de uma formidável realidade. Light, 1932, página 470. E o Dr. Nandor Fodor, em outros apontamentos na mesma revista, refere 2 casos do gênero, vindos ao seu conhecimento e de um dos quais pôde assistir o Dr. Kirkland, já por mim repetidamente citado anteriormente em outros gêneros de manifestações supranormais. A narração é longa e eu me esquivo de difundir a posteriori um tema indubitavelmente prematuro. Limito-me, portanto, a citar a última fase do episódio em discussão. O Dr. Kirkland conta. O feiticeiro médico se desperta do transe e retoma sua dança furiosa, mas logo cai por terra, novamente imerso em profundo transe. Eis que 2 negros, um jovem e uma mocinha, começam a saltar a moda dos chacais, em volta do feiticeiro. E então o que sucedeu tornou-se um milagre. À medida que giravam saltando, eles iam gradativamente assumindo formas animais, até quando chegou o momento no qual percebi, de repente, diante de mim, 2 autênticos chacais, que farejavam o feiticeiro médico em transe com a curiosidade característica desses animais. Em seguida, saltaram para fora do círculo e entraram na floresta. Esfrego meus olhos pensando que deveria tratar-se de uma estranha fantasmagoria alucinatória. Mas era ou não era? Não sei. No dia seguinte, realizou-se uma coincidência impressionante. Fui chamado a prestar assistência a uma mocinha indígena ferida em todo o corpo com profundos arranhões de chacais, caso absolutamente excepcional, porque, para mim, não tive nunca de curar indígenas com arranhões de feras. O que pensar? Repito que não sei nada e não afirmo nada. Light, 1935, página 70. E assim como, por minha vez, não sei o que pensar, apresso-me a concluir, observando que tudo, quanto foi exposto deve compreender-se como uma exposição pura e simples do estado em que se encontram odiernamente as pesquisas sobre o perturbador assunto, sem nenhuma intenção de perorar a seu favor, já que tomar partido a esse respeito pareceria indubitavelmente muito prematuro. Portanto, vou esperar os fatos se acumularem antes de atingir-se uma legítima e fecunda pesquisa analítica e sintética dos mesmos.